This computer por agora. Gravando. Bom, pessoal, muito bom, obrigado pela oportunidade. Como a Erika falou, a gente trabalha como voluntário, é um time voluntário de patrocínios no Norte do Brasil. Hoje eu venho como Hugo Azevedo, representando um pouco da cultura da GitLab. Todas as opiniões aqui expressadas são pessoais, são minhas. Perguntem, colaborem. A missão da GitLab é everyone can contribute, né? Literalmente, todo mundo pode contribuir. A gente trabalha pensando sempre nisso. Então, é com essa filosofia que eu venho aqui compartilhar com vocês e contribuir com vocês. Espero também a contribuição de vocês de volta, né, nessa discussão, que eu espero que seja rica para todo mundo. Para mim já foi, já aprendi bastante sobre a Lehman Energia, muito bacana, parabéns pelo trabalho de vocês, espero que vocês desenvolvam com muito orgulho. Eu vejo um potencial enorme na solução desse problema que vocês se propõem a resolver. E obrigado pela oportunidade. Você está com controle, se você quiser começar a apresentar os slides, manda ver. Beleza. Muito obrigada por estar aqui hoje, Hugo. Obrigada mesmo. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos lá. Deixa eu começar com uma apresentação, e essa apresentação ela vai ser feita no contexto de um time remoto, tá? E por que isso? Não sei, para os que não sabem, deixa eu expandir aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Sim, sim? Beleza. Para os que não sabem, a GitLab é uma organização que, como companhia, foi fundada em 2015. Como produto, a GitLab, produto open source, existe desde 2011, né? Em 2015, a GitLab veio para os Estados Unidos através de um seed aí da Y Combinator e se tornou uma organização. Nesse momento, com a mentoria do Y Combinator, o que aconteceu foi aquela famosa né, verdade de que, pô, agora vocês são uma organização, vocês são uma companhia, vocês têm que ter um escritório, vocês têm que, né, porque até tudo era feito bem uma casa alugada com um monte de estrangeiro que vieram da Europa para os Estados Unidos, e agora vocês têm que alugar um escritório e começar a trabalhar que nem gente grande, né? E assim foi feito, inclusive. O CEO alugou um escritório e começou a trabalhar, e eles disseram que, né, na área de engenharia, não, na engenharia bacana, todo mundo pode ficar remoto, o pessoal usa Git, ninguém se importa, mas quando vem vendas, marketing, né, quando você começa a botar as estruturas organizacionais, naquela época você acreditava, você precisa de um escritório. E assim foi feito. Só que ninguém apareceu para trabalhar. O pessoal ia um dia, depois não ia mais. E o CEO é uma pessoa que ele é muito pragmático. Se o pessoal não aparece para trabalhar, por que eu vou ter um escritório? Se eu dar uma despesa que eu não preciso ter essa despesa. Então, naquele momento, começou-se a construção dessa cultura, o que a gente chama de all remote, né? Toda remota da GitLab. Não foi por design, não foi aconteceu, tá? E desde 2015, então, assim a GitLab se desenvolveu. E com muita experiência a gente foi adquirindo aí a gente compilou uma espécie de toolkit que eu venho compartilhar com vocês aqui hoje, tá? A gente contratou nossa primeira pessoa, que a gente chama de Head of Remote, né? Ou seja, o líder de remoto, né? Foi no ano passado. E aí, com toda a situação que a gente sabe que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia, a gente começou a compilar todas essas informações e começou a compartilhar muito disso. Então, esse é o objetivo. Eu quero compartilhar informações com vocês que permitam vocês florirem, ali, não sei a tradução do thriving, né? Mas florir como um time remoto, vamos dizer assim, tá? Com o objetivo de responder essa pergunta, o que vocês e os times de vocês precisam para trabalharem de forma efetiva remotamente?
E isso, claro, com a visão biased, né, com a visão da GitLab. Como a Erika falou, já falei um pouquinho de mim, o meu cargo na GitLab, minha função na GitLab é Customer Success. Eu faço tanto trabalho aí técnico de pré-vendas e pós-vendas dentro da GitLab para as organizações na América Latina. Tá? Desde a missão à execução. É assim que a gente pensa a maior organização remota do mundo, até onde a gente saiba, né? A gente tem que alinhar, para trabalhar remotamente, a gente tem que ter muito esse alinhamento de pensar qual é a nossa missão, até como que a gente vai fazer essa execução, e tudo isso tem que estar muito bem definido e documentado, a gente vai falar sobre isso. Um pouco sobre, antes da gente fazer esse trabalho de definição de um toolkit, tudo começa muito com pesquisa e entendimento, né? Então, eu compartilho aqui com vocês nesse slide o primeiro reporte que a gente tem conhecimento sobre trabalho remoto. Isso foi publicado logo depois, acho que do começo da pandemia, mas né, a pesquisa em si foi feita até antes. Então, eu convido vocês aí a visitarem esse link aqui para ver o remoto aqui, né? O link é about.gitlab.com remote-work-report, né? Para vocês darem uma lida e entenderem o contexto no que a gente se insere no trabalho remoto. GitLab é a maior organização toda remota no mundo? Provavelmente sim, talvez não, mas em números eu até olhei hoje, somos quase 1.300 pessoas, trabalhando em 68 países, com mais de 100 mil organizações que trabalham, contribuem junto com a gente para desenvolver o produto GitLab. Tá? A gente acredita que all remote é o futuro, né? Mas claro que vem com seus desafios. Principalmente quando não é uma opção. Para a GitLab foi uma opção pragmática, uma opção democrática, mas foi uma opção. O próprio time optou e decidiu para trabalhar em casa, ou não em casa. Eu tenho até que parar com essa história de falar remote work, porque all remote não quer dizer remote work. A gente pode falar um pouco sobre isso também. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas eu quero deixar aqui bem claro... Hugo, eu acho que só uma coisa, talvez seja interessante a gente falar um pouquinho para as pessoas do que a GitLab faz, porque uma parte aqui com certeza sabe, outra parte não. Então... Beleza. Posso falar sobre isso também. Tá? Quando a gente começar a falar os desafios, eu toco nisso. Obrigado. Existe uma diferenciação muito grande, né, entre all remote e home office, e existe uma diferenciação muito grande entre optar por trabalhar em casa e ser forçado a trabalhar em casa. E existe uma diferença muito grande em optar por trabalhar em casa e optar por trabalhar em casa nesse momento. É muito diferente do que eu trabalhava em casa alguns meses atrás. Tá? Falando sobre benefícios para organizações, né, que a gente reconhece, excelência no trabalho, né, requer muita disciplina trabalhar all remote. Então, as pessoas na qual você contrata, você inclusive, durante o seu processo de contratação, você pode até testar e começar a definir qual é o perfil de pessoas que funciona para você, inclusive o nível de disciplina que essas pessoas têm. Né? A gente chama aqui na GitLab que todos os membros do time GitLab são líderes de um só. Primeiro, antes de mais nada, você tem que liderar a si mesmo, né? Porque senão a gente aprendeu que a pessoa não dura, né? Ela não se dá bem nesse ambiente. Eficiência é um dos grandes benefícios que as organizações obtêm também.
vai desde possibilidades de compensação e a compensação, não sei se traduz direito ao salário, né, os benefícios que as pessoas recebem. Existe uma variação, é muito até difícil discutir essa questão, porque tem várias ideias, a gente pode falar sobre isso, se deveria existir ou não variação de compensação baseado em localização. Custo de escritório, custo pessoal, né? Imagina só o custo que tem com uma recepção, um pessoal para fazer limpeza, pessoal para fazer segurança, pessoal para fazer manutenção predial. Tudo isso são economias que vêm junto, né? E oportunidade, por quê? Oportunidade porque você consegue contratar de onde você quiser, as pessoas conseguem trabalhar de onde elas quiserem, né? Então abre muitas oportunidades para as organizações isso, tá? Claro que não vem sem desafio. Quais são os desafios? A gente falou sobre ser forçado a trabalhar, né? Infelizmente, nem todo mundo tem espaço físico abundante, suficiente, confortável. Isso é um desafio. Comunicação, como é que a gente estabelece regras de comunicação numa organização que não só está toda fisicamente separada, mas que também trabalha em múltiplos time zones pelo mundo inteiro, né? E existe o desafio de quebrar o mindset, principalmente numa transição de uma empresa mais estruturada, mais legada, né, vamos dizer assim, né? E quebrar as regras e quebrar esses mindsets e tentar explorar os benefícios que o All Remote traz para as pessoas, tá? E aí, antes de começar a entrar nas melhores práticas que a gente vem aprendendo nesses últimos anos, vou falar então como a Érica falou, o que a GitLab faz, né? A GitLab é uma organização... Perdão, não vou entrar no produto agora, não. Vou falar só do que a gente faz, né? GitLab é uma organização que, em 2014, se eu não me engano, em 2014, o nosso CEO, Sid, ouviu falar de um ucraniano chamado Dmitry, que o cara estava criando uma solução Git igual ao GitHub, né? Só que ele estava criando da casa dele na Ucrânia. E aí o cara decidiu, começou a participar, porque ele estava aprendendo Ruby, o GitLab é muito escrito em Ruby, e aí ele decidiu perguntar ao Dmitry, vem cá, você se importa se eu, já que é open source e tudo, eu vou pedir sua permissão se eu empacotar isso e oferecer como SaaS? Ele falou, não, vai embora, mete bronca. E aí ele começou a oferecer isso como SaaS, como serviço, ganhou uns clientes, mas tinha alguns problemas que ele achava que ia, né, bombar, não bombou, enfim. Aí eles começaram a trabalhar juntos depois de um Twitter que o Dmitry escreveu, basicamente dizendo que era um sonho dele em poder viver disso, né? Aí o Sid, que é o CEO, escreveu um cheque para o cara e mandou por transferência eletrônica, né? Ele conta até a história que na época o banco, o sistema que ele usou para fazer a transferência eletrônica, perguntou para ele, vem cá, você tem certeza, você conheceu esse cara na internet, vai mandar nessa quantia toda de dinheiro para ele? Ele, não, tenho certeza sim, pode mandar, né? Achando que era, ainda mais da Ucrânia, né? Achando que era tudo uma questão de golpe, né? E aí ele mandou o dinheiro, os dois fundaram uma organização, só que a GitLab cresceu criando um produto baseado em Git. Só que, ao invés de fazer SaaS, como se pensava inicialmente, os dois decidiram fazer um programa open source, uma solução, uma plataforma open source, que qualquer um pudesse baixar e instalar onde quisesse. Tá? E o que é o que o GitLab faz? Ele faz desde planejamento, ou seja, Scrum, Lean, né? Desde a organização do trabalho até todo o ciclo de desenvolvimento de software, até colocar isso em produção, monitorar e até proteger isso, né?
no que a gente usa ferramentas open source o máximo possível e oferecendo essa solução como um pacote, um serviço. Seja ele open source, onde você pode fazer o download e começar a usar, ou seja ele no gitlab.com, que também tem um serviço SaaS. No gitlab.com, que você pode criar uma conta e começar a usar também. Tá? Mas, resumidamente, é todo o ciclo de desenvolvimento de software, desde planejamento até colocar isso em produção e monitorar. Beleza? Alguma pergunta até aí? Alguém usa? Levanta a mão. Ninguém usa. Não, a gente está usando outras coisas por enquanto. A gente usa GitHub. A gente começou no Bitbucket, aí a gente avaliou GitLab também, mas a gente não GitHub. Projetos pessoais eu já usei bastante. Já usei GitLab profissionalmente também, mas a gente que instalou, a gente não usou como serviço. Beleza, é o self-managed que a gente chama, né? Isso. O GitHub, sem dúvida, é a maior solução Git SaaS do mundo. Tem mais de 4 milhões de usuários, né? O GitLab, ele tem 70% do mercado do que a gente chama de self-managed Git, né? Que é justamente por quê? Porque qualquer um pode baixar, instalar localmente, fazer a sua gestão e sair usando. Né? E o GitHub não, o GitHub Enterprise você não consegue fazer isso sem licença, não é open source. Por mais que você consiga usar o github.com sem pagar, né? Você não consegue fazer isso localmente. Né? Inclusive, recentemente o GitHub até acabou baixando o preço justamente para competir com o GitLab, pelo mercado que a gente vem ganhando aí nos últimos anos. Mas vamos lá, voltando aqui, então, isso aí é o que o GitLab faz, você já tem, muitos falaram GitHub, falaram Bitbucket, então, tem bem ideia, Jenkins, né? Vocês estão todos competidores aí do GitLab no mercado e muitos outros, como Artifactory e por aí vai. Voltando da GitLab, falando de o que a gente aprendeu, o que é importante, acho que o primeiro passo, principalmente se você está fazendo uma transição aí, não está começando bem pequeno como vocês, né? Estou falando de uma organização muito maior, é quebrar hábitos antigos, né? Esquecer hábitos antigos, é aquele exercício diário, consciente, intencional, em adotar práticas novas que nos ajudem a tornarmos uma organização que seja realmente all remote, né? E aqui são algumas das sugestões que a gente oferece para fazer essa transição. Começando, por exemplo, toda resposta deveria ser dada como um link, né? Isso aí é uma dos nossos dilemas, assim, vamos dizer. E aí aponta até essa resposta. Se alguém pergunta, vem cá, mas como vocês documentam tudo? Tudo deveria ser um link. Se você tem uma pergunta para mim na GitLab, e essa pergunta, ela provavelmente interessaria a outros, né? E eu vou responder para você, eu deveria responder você com um link para o Handbook, que é o nosso livro de práticas, né? Ou para a nossa documentação. Se não foi respondido com um link, é porque não está documentado, não existe uma única fonte de verdade, a single source of truth. Então, qualquer um está empoderado para ir nessa página ou qualquer outra página, e nas páginas do GitLab, vocês sempre vão ver isso aqui. Qualquer documentação, site da GitLab, você vê que você pode ir lá no fundo e você pode vir aqui, ó, editar essa página. O que me leva diretamente ao gitlab.com. Ou seja, se eu tenho alguma contribuição para fazer em relação ao conteúdo que está descrito nessa página, eu posso simplesmente editar a página com a nossa web IDE, criar um merge request, ou para vocês que usam GitHub, um PR, um pull request, e
colocar esse pull request na pessoa responsável, uma das pessoas responsáveis pela manutenção desse conteúdo. Acabou. Né? Então, a ideia de que a gente trabalha remotamente está diretamente associada com essa ideia de que tudo deveria estar documentado, tudo teria que ser um link. Por quê? Primeiro, porque não tem argumento, né? Contra a documentação não tem argumento, não tem como você dizer, não é assim que funciona, não é assim que eu entendo que a gente funcione. Não, é assim, está lá documentado. A gente pode discutir a interpretação do texto, a gente pode melhorar o entendimento e a interpretação desse texto, a gente deve, né, fazer esse trabalho, mas está documentado. E se não estiver de acordo, não dá para ficar simplesmente reclamando. Vai lá e sugere alteração. E vamos ter uma conversa sobre se a sua sugestão traz mais valor, por que não? Né? Inclusive, a sugestão do merge request, estando no GitLab, permite que a discussão ocorra ali, né? A própria discussão é documentada. Então, se uma pessoa vem depois e entra daqui a uma semana como um funcionário novo, essa pessoa tem todo o contexto do que ocorreu para chegar àquela conclusão. Né? Há pouco tempo atrás, a gente tinha um Slack que não expirava nunca. A gente intencionalmente decidiu expirar o Slack 90 dias. As mensagens desaparecem. Por quê? Porque a gente chegou à conclusão de que tinha muito conteúdo sendo criado no Slack ao invés do handbook. E não é isso que a gente quer, porque essas mensagens ficam perdidas, né? As pessoas começam a referenciar outras com threads antigos de ferramenta de comunicação, né? Eu vi aí que o Paulo levantou a mão. Paulo, você quer fazer uma pergunta? Hugo, só voltando no ponto anterior, então, normalmente, quando, sei lá, é uma informação que ainda não está em nenhuma documentação. Aí vocês criam um PR e respondem a pessoa com o link desse PR, e não com o link da página já, né? Sim, se há um assunto que não está documentado, né, ou é um assunto de uma decisão que ainda não foi tomada, não necessariamente com PR, porque como o GitLab permite issues também, né? Porque a nossa mentalidade é o seguinte, Paulo, a nossa mentalidade é que o issue, tanto no GitHub quanto no GitLab, acho que não tem diferença, o issue é onde... explicar, porque tem muita gente que não trabalha aqui com GitHub e tal. Um issue é mais ou menos um tópico de um fórum, né, onde vai gerar uma discussão, e quando esse issue está linkado com alguma alteração do código e tal, vira um PR, que é falando, olha, esse issue está linkado com essa alteração de código que vai ser mediada. Mais ou menos isso. Exatamente isso. Tá? Então, o issue é onde a gente coleta o porquê das coisas. Inclusive, a gente sempre fala com o Simon, né? O start with the why, né? Comece com porquê dessa alteração, porquê dessa sugestão, porquê dessa discussão. Então, a gente começa com o issue para a gente capturar tudo isso. E aí, depois, sim, a gente evolui para um merge request quando a gente tiver mais ou menos, né, acordado aí qual vai ser a direção que a gente vai tomar. O que me leva a esse outro tópico aqui, que a gente chama internamente o DRI, perdão. DRI é uma sigla que significa Directly Responsible Individual. Okay? Então, isso aqui tem um link para isso. Directly Responsible Individual é uma pessoa que qualquer discussão, ela é uma pessoa que ela tem o poder de tomada de decisão. Porque senão tudo vira discussão, tudo vira conversa, né? Mas as coisas não caminham, não evoluem. Então, o DRI, ele tem o poder de tomar a decisão, ele não precisa aceitar e acatar todas as, né, opiniões, ele deve escutá-las,
mas ele tem o poder de tomar decisão e andar com aquilo. Um dos outros valores da GitLab é o iteration, a iteração. A gente valoriza muito a iteração e, associado à iteração, a gente fala que a gente precisa ter um low level of shame, né? O nosso nível de vergonha é muito baixo. As pessoas aqui não têm que ter vergonha. Você tem que ter vergonha de não tomar uma decisão e não fazer uma ação. Por quê? Né? Porque, tomando-se uma ação, a gente pode entender os efeitos daquilo, né? O PDCA, né? E aí a gente vai aprender e iterar sobre aquilo e melhorar aquilo. Tá? Quando a gente fala de meetings, né? A gente fala muito sobre a importância de organizar os meetings. Então, esse ponto aqui quer dizer, meeting organizers should organize meeting. E aí está tudo documentado, como a gente faz os nossos all remote meetings, né? Como que a gente tem a intenção de evitar meetings, né? Para que ter um meeting se não precisa ser um meeting? Grava um vídeo, envia para todo mundo, deixa que as pessoas façam a digestão daquilo e aí depois sim agenda um meeting para discutir quando a discussão for pertinente, né? Tem uma série de, né, como a gente utiliza Google Docs, como a gente valoriza a comunicação assíncrona, porque, de novo, né, estamos trabalhando em várias time zones e não só isso. O trabalho all remote, que a gente chama, que permite as pessoas trabalharem da onde elas quiserem, é uma vantagem para os colaboradores. Então, se você simplesmente coloca as pessoas trabalhando em casa, mas exige que elas trabalhem de 8 às 5, você quebra muitas das vantagens, você remove muitas das vantagens que ela tem, justamente por trabalhar em casa. E se eu tiver uma oportunidade de dar uma caminhada com meu cachorro, minha família, às 3 da tarde, né? E tem meeting o dia inteiro para atender, né? Para participar. Então, a gente não quer que as pessoas fiquem reféns da cadeira. Então, quanto mais conteúdo for gerado para as pessoas consumirem de forma assíncrona, melhor. E o issue e o PR ajudam com isso, né? Porque se você tem essas discussões documentadas de forma assíncrona, eu não preciso ter essa conversa cara a cara necessariamente. Tá? O Google recentemente até anunciou, né? Eles estão distribuindo aí $1.000 para cada funcionário que foi recolocado para trabalhar em casa. Isso é importante. Lembra aquele problema do espaço físico, né? A GitLab ela tem um programa de reembolso, onde a gente especifica muito claramente o que é que cada um pode comprar e pode reembolsar em termos de construir um espaço de escritório, seja ele em casa, seja ele num coworking, seja ele num camping, num parque nacional, não importa. Você tendo internet, você podendo executar o seu trabalho, é isso que significa all remote. Não cabe a GitLab a dizer aonde você vai trabalhar, aonde que você é mais produtivo. Não cabe a GitLab aonde você vai trabalhar hoje ou onde você vai trabalhar amanhã. Se eu quero hoje trabalhar em casa, eu trabalho. Se amanhã tem uma festa de criança na minha casa, o barulho é enorme, eu não consigo trabalhar e eu, né, prefiro sair para ir para um escritório, um coworking qualquer, eu posso pedir o reembolso daquele custo para a GitLab, né? Então, isso abre uma série de oportunidades e flexibilidades para qualquer tipo de ser humano, né? Seja ele gostar do isolamento ou não, gostar do social ou não, gostar da natureza, né? Criar uma atmosfera inclusiva é de extrema importância quando a gente trabalha num ambiente que cobre principalmente 68 países. Então, tem toda uma página onde a gente fala sobre como é que a gente pensa sobre criar uma cultura inclusiva e levar essa cultura para as pessoas, né?
esse ano, infelizmente, com Covid não teve, mas a GitLab faz por poder economizar bastante, com o escritório físico e tudo, a gente faz uma reunião anual não, a cada 9 meses, normalmente, não é tão anual, porque a gente quer mudar a época do ano em que a gente faz também. Ela é chamada Contribute, né? É uma reunião para membros do time GitLab, pessoas contribuidoras da comunidade open source GitLab, né? Não é só também funcionário, não, onde a gente se reúne em algum lugar do mundo, né, por uma semana, como se fosse uma conferência. Só que não é uma conferência porque o nosso objetivo não é só passar conteúdo para as pessoas. O nosso objetivo é construir uma comunidade global. Então, você não constrói comunidade global sem provar comida local, sem conhecer a história local, sem conhecer os marcos locais, né? Visitar, tirar fotografia, experimentar as coisas. Então, é uma semana onde a gente faz uma imersão naquela cultura local, inclusive com passeios e tudo. Então, é por design. Vocês veem que é bem intencional essa questão do Contribute, de criar e promover diversidade dentro da organização. Tá? Isso é muito importante. Avançando aqui, eu já comentei nisso, né? Mas o valor do Single Source of Truth é o único lugar onde a verdade está escrita, não tem alternativas, não tem realidades alternativas. E se a realidade não condiz com a situação atual, vamos mudá-la. Né? Já falei também sobre a adoção dos fluxos de trabalhos assíncronos. Tem link para ler a respeito. Tudo que vocês vão ver que eu estou falando tem link para ler. É engraçado porque é um labirinto, né? Você começa lendo sobre o assunto, aí vai para o outro, aí vai para o outro, aí depois você vê passaram 2 horas. Né? E construir confiança e comunidade também. Todas essas ideias são fundamentais para construir um ambiente 100% remoto. Tá? Falando, já comentei do handbook, mas não falei muito. O handbook, eu acho que eu tive até uma conversa com a Ayrton, né, recentemente sobre isso. Eu acabei gravando depois um podcast com o Lula também, lá da K21, falamos bastante sobre o handbook. O handbook é um documento que, se hoje fosse impresso, esse screenshot está bem antigo, está 2.000 aqui, hoje já são 5.000 páginas de texto. Tá? É onde a gente documenta como a organização opera de ponta a ponta. Uma das coisas bacanas que eu vejo, inclusive quando eu li o handbook, eu falei, nossa, eu tenho que trabalhar para essa organização, é o nível de transparência e o nível de vulnerabilidade até encontrado aqui no handbook. Né? Se eu ver se eu encontro, de repente eu vou até na primeira página dele. Não, aqui não. Handbook. O Google me ajudou agora. Vou até na primeira página dele, por exemplo, aqui é a página principal, o glossário dele, e aqui você vê que o CEO ele tem um README, bem estilo Git repositório, né? Repositório de Git, né? Tem um README sobre o CEO. Quando você vai ler um README sobre o CEO, você não só vê a bio dele, o que ele pensa, mas você vê também as falhas do CEO. Né? Publicamente, ele documenta e fala, olha, hoje, isso aqui é o que eu vejo que são as minhas falhas. Isso não é uma desculpa para eu me comportar dessa forma. Muito pelo contrário. Eu listo aqui, né, para permitir que as pessoas saibam e eu até I appreciate, né, eu agradeço quando as pessoas falam sobre essas minhas falhas, porque são uma oportunidade minha de aprendizagem. Tá? Então,
é a transparência, você vê a iteração, você vê até a vulnerabilidade, né, da pessoa aqui em play. E isso, como vem do executivo da empresa, né, do presidente da empresa, CEO da empresa, isso acaba cascadeando por toda a organização, por todo o corpo executivo da organização. Tá? Mas o que você imaginar sobre GitLab tem no handbook. Até uma calculadora, se você é um candidato a uma vaga na empresa e você quer saber, né, ter uma ideia de quanto você seria pago numa determinada posição, existe até uma calculadora para você usar para calcular o seu potencial salário. Falei, não vou falar muito mais sobre o trabalho assíncrono, né? Não vou entrar mais em detalhe, eu quero ter mais uma conversa com vocês. E aí a gente também documentou sobre a transição, né? Se vocês não são, as organizações não são todas remotas, como é que é essa transição? E aí lembra que eu acabei de falar do exemplo da vulnerabilidade do CEO? Então, nossa primeira sugestão é tira os executivos do escritório. Se vocês pensam em adotar um trabalho all remote, por quê? Porque se as organizações adotam uma postura que eu tenho um escritório e falo você pode trabalhar remoto se quiser, mas não tem que, e eu tenho um escritório, os executivos vão para esse escritório, é natural que as pessoas também vão para o escritório. Por quê? Porque todo mundo quer ter aquele relacionamento com os executivos. Todo mundo quer aprender com eles, todo mundo quer ter a oportunidade de reunir, saber como que a companhia está caminhando, né? Uma companhia saudável, ela quer ter esse relacionamento com as pessoas que dirigem a organização, né? Então, é natural que não vá funcionar. E, ao mesmo tempo, os executivos estão tomando decisões, as executivas que estão tomando as decisões no dia a dia, elas vão acabar não tendo o remoto como na linha de frente, né? Como na frente do pensamento, quando toma as decisões, né? E a gente fala também sobre definir o seu tool stack, seja ele GitHub, seja ele GitLab, seja ele Zoom, seja ele Webex, seja ele o que for, né? Slack ou MetaMost. Trate todos os funcionários, todo mundo, não só os funcionários, mas todo mundo como remoto. E aí eu falei do valor de interação que a gente tem, né? Interação, interação, interação. Acabei de falar, o screenshot aqui mostra o GitLab Handbook em 2.000 páginas, hoje já são 5.000. E não foi tanto tempo atrás assim não, tá? E aí pense no seu cinto de utilidade, né? O que você precisa para fazer isso funcionar bem? Aqui na GitLab existem muito mais soluções que isso, mas o nosso padrão aqui é Zoom, Slack, GitLab e o Google Suite, né? Google Cloud também, eu colocaria como um dos essenciais para a gente, no nosso caso, a gente conseguir trabalhar com o nosso cinto de utilidade e incluir essas ferramentas, né? Então, a gente está vendo que o que vai acontecer pós-pandemia, seja lá, ninguém sabe exatamente ao certo, né? Mas a gente se vê nessa posição de compartilhar toda essa informação e criar um mundo, depois disso, que seja de maior qualidade para as pessoas, mais eficiência para as organizações, melhor resultado. A gente acha que a gente está assistindo a história sendo feita nesse momento. Por isso que a gente queria compartilhar essa informação com vocês. E aí fica um convite, né? Todos deveriam contribuir. De novo, é a missão da GitLab. Usem esses links, acessem as informações e contribuam com alterações também. Se vocês acharem que existem melhores formas de fazer, nos informem. Abram aí o pull requests e colaborem com a gente. Esse é o conteúdo. Quero bater mais papo, quero ouvir de vocês feedback, quero ouvir, né, impressões e até aportar a experiência de pessoal de vocês aí. Na verdade, eu queria até, vou começar começando, aí a galera se anima.
Hugo, lá na TW as coisas também eram muito livres e talvez não tão estruturadas documentalmente, né? Embora eles tentassem. Aí, cara, o babado era assim, mano, era muito difícil de conseguir achar onde estavam as instruções para qualquer coisa. O handbook, querendo ou não, pelo jeito me parece muito mais organizado, é quase como se fosse uma wiki, e aí eu estou imaginando que obter um resultado de search nele seja mais fácil. Mas não é batata que vira e mexe quando as pessoas entram, aquelas mesmas perguntas de sempre são feitas? Sem dúvida, né? Existem várias coisas aí para tirar desse aprendizagem daí, né? Posso adicionar um pouquinho, rapidão? Pode, Paulo, por favor. Tem a ver. Pelo que eu vejo, assim, é claro que é uma forma muito interessante de trabalhar toda essa estrutura e tudo mais, mas eu vejo que a curva vamos dizer, do ápice de desenvolvimento de uma pessoa trabalhando no GitLab deve ser muito maior do que em outros lugares, né? Assim, porque o nível de adaptação cultural à empresa tem que ser muito grande, né? No sentido de aprender todas as ferramentas, aprender como documentar, principalmente pessoas que não têm esse background de tecnologia, que já utiliza essas ferramentas, Markdown, PR, issue, blá, 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 entendeu? Então eu queria acrescentar meio com isso, assim, tipo, como é que vocês enxergam isso? Deixa eu ver se mandou um link aí. Sim, sem dúvida, exatamente. Tudo, como que eu falei, tudo é respondido com um link, tá? E eu estou provando, né? A Érica tem um ponto muito importante e enfatiza aquilo que eu falei do single source of truth, né, Érica? Eu acho, né? Eu acho que o problema que você compartilhou com a gente, ele é resolvido com a ideia de que a gente tem um handbook e tem um single source of truth. Então, se existe algum conteúdo que não está lá, deveria estar, vamos adicionar. Se o conteúdo que está lá não condiz com a realidade, vamos alterar, né? E não existe uma pergunta que não deveria ter resposta lá. Então, sempre que a gente conversa internamente e a gente não respondeu com um link, a pergunta é quem que vai fazer essa alteração no handbook? Entendeu? E faz parte da cultura já. Não, você não precisa nem perguntar às vezes, né? As próprias pessoas fazem a pergunta e falam: olha, eu nunca vi, eu não encontrei isso no handbook. E aí, quando a resposta é dada verbalmente, ou num Google Doc, ou fora, já existe um issue, a pessoa já coloca o issue e compartilha com todo mundo e fala aqui, ó, tá aqui o issue que a gente vai usar para levar isso agora para o handbook a partir de amanhã. Entendeu? Um problema com issue, deixar muito claro também, existe um problema com issue que é o seguinte, é o famoso o WIP, né? É você criar um montão de conteúdo, um montão de demanda que nunca acaba se concretizando. Então, existe um balanço também, qual tipo de mudança você está querendo fazer, e eu preciso realmente abrir um issue para discutir aquilo, ou é muito mais vantajoso eu ir direto para um PR e criar um PR e fazer alteração. Tá? Tem balanço aí, tá? Nem tudo é um issue, não. Às vezes é só um PR mesmo para fazer aquela alteração logo e já pedir autorização de alguém para alterar aquele conteúdo. Deixa eu tentar ajudar todo mundo a entender. Gente, funciona assim. Imagina que você entrou no modo de edição do Google Docs, onde você faz aquele monte de comentário, fica parecendo que você mudou no texto, mas outra pessoa tem que ir lá e aprovar. Sacaram? Pessoas não técnicas. Então, a gente coloca as páginas lá, elas estão todas em modo de edição, mas quando você faz os seus comentários, fica pendente de alguém aprovar. E aí, se alguém decide discutir aquilo, é como se abrisse uma thread de comentários dentro de um Google Docs e ficasse todo mundo discutindo o que quer fazer a respeito. Só que é o contrário, Érica. Normalmente, abre-se primeiro a discussão e isso depois vira essa alteração que também pode gerar uma discussão em cima, entendeu? Tipo, essa é a diferença da issue para PR, que ele está falando bastante aí. Tipo, a issue é a discussão antes, se gera um tópico num fórum para a galera discutir. E aí o que ele está falando
tipo, as pessoas têm a liberdade de e tem que saber balancear entre abrir um tópico para ser discutido ou já ir direto para uma alteração na documentação para pedir autorização para ele. Mano, eu sou de marketing. Eu nunca tinha nem escutado a palavra issue e PR, que aí eu acho que eu volto para a pergunta do Paulo. Como é que tu me ensina como fazer essas porra? Excelente pergunta. Não existe mágica, tá? Tem que ser feito com muita empatia. Todo funcionário da GitLab tem que aprender Git. Você não tem como trabalhar na GitLab sem saber Git. É impossível, tá? Agora, você esperar que uma pessoa de marketing, uma pessoa de legal, de people, né, de pessoas, saiba Git, imagina, é um problema, é uma coisa a você botar um design em cima daquilo para resolver aquela questão. O primeiro passo é desenvolver um sistema onde você remova o medo do novo. O medo do novo é o principal bloqueio. Como é que a gente faz isso na GitLab? Todo funcionário, e é por isso que eu botei ali o onboarding, né, o link, todo funcionário tem um issue criado. Você entrou na GitLab, das primeiras coisas que você vai receber é o seu login para o gitlab.com e um issue com tudo que você tem que saber para desenvolver o seu trabalho. Tudo como assim, Hugo? Tudo. Tudo. Desde os passos que você precisa tomar para você submeter os documentos legais que você precisa submeter, dos sistemas de benefício que você precisa acessar, das pessoas que você precisa conversar nos primeiros dias, quem você precisa conhecer. A gente indica o que a gente chama de um onboarding buddy, né? Um companheiro, uma companheira para remover o medo, né? E assegurar que ninguém sabe tudo e nem existe essa expectativa e que serão uns longos 2 meses para você começar a trabalhar na GitLab e tudo bem. E ninguém vai te bater nas costas, vai te apressar e vai dizer o que está acontecendo aí. Ninguém vai lá no seu issue para dizer, poxa, como assim? Você está no passo 5 de 150 e está atrasado. Isso não existe, né? Então, a cultura ela tem todo um design que permite com que a pessoa se sinta bem-vinda, ela não tenha medo de experimentar, ela não tenha medo do novo. A gente tem canais no Slack para tudo, desde introdução ao Git até, né, como que eu faço uma MR, um merge request, para botar a minha foto. Porque quando você vai compartilhar com vocês de novo, quando você entra na GitLab, a sua primeira, vamos dizer assim, teste de prova é você ir no gitlab.com/team e você é responsável por editar essa página aqui, aonde hoje, né, são esses membros com 318 pets em 68 países, né, demora até um pouco. Quando eu entrei, eram menos de 500 pessoas, né? Você aqui tem a distribuição global de todas as pessoas, e você pode vir e pesquisar por nome ou por departamento, quem é quem que está localizado aonde. Muito né? legal. Só que isso é distribuído. É responsabilidade de cada funcionário colocar a sua foto, colocar a sua descrição, colocar a sua informação de usuário do GitLab ou de Twitter, se quiser. E todos esses passos, a gente não pode esperar que as pessoas saibam nada, nenhuma vírgula. Tudo isso está documentado, passo a passo. E, além de documentado passo a passo, não dá para dizer, acho que o Ayrton usou aquela expressão, read the freaking manual. Também não é assim, não é só porque tem handbook que a gente fala, read the freaking manual, né? Vai ler o manual, não é assim. Érica, qualquer momento que você tem problema, André, você não está conseguindo, fica à vontade. Me manda uma mensagem, vamos marcar um Zoom
para a gente conversar a respeito. Deixa eu fazer, deixa eu te mostrar como se faz, né? Para remover essa barreira do medo. É assim que tem que ser feito. Muita empatia e muito design. Como é que você não leva... Manda, Ana, pode mandar. Não, eu queria perguntar um pouco sobre essa parte de fazer essa gestão do onboarding, se existe um time de treinamento, né, um time de, sei lá, de pessoas ou alguém focado em treinamento que vai fazer o follow, se a pessoa fez, se ela deixou de fazer, se ela... Porque às vezes a pessoa, assim, é tanta coisa nova que a pessoa se embanana e não é nem que ela nem sabe o que ela precisa de ajuda, né? Então, sim. Como que funciona, assim? Existe um ciclo de treinamentos, existem áreas que estão olhando para falar, bom, esse cara não terminou de preencher, será que ele está precisando de ajuda? Será que ele tá atrapalhado? Como que funciona essa estrutura? Existe sim. Deixa eu ver aqui, inclusive, se eu consigo abrir, por exemplo. Esse aqui é um template, né, do onboarding issue de uma pessoa que faz parte do time que eu faço, que é o Customer Success. Tá? Você vê que durante todo o texto tem link para tudo. Tem link para times de pessoas de people, tem pessoas designadas do time de people para você entrar em contato se você tiver algum problema, além do seu onboarding buddy, além do seu gerente. Então, aqui está, ó. Esse aqui é o handle do GitLab que é adicionado. O handle é o quê? O hashtag não, o arroba, né, o Hugo Azevedo, né? A gente bota o handle da pessoa que é responsável por People Experience, o handle do gerente, o handle do Onboarding Buddy. Tudo aqui está explicado, as expectativas de quanto deveria se concluir. Lembra que a gente falou, Ana, de contratar as pessoas corretas também? É importante? É importante contratar pessoas que tenham iniciativa. Gerentes de si mesmo, líderes, não é gerente, mas líderes de si mesmo. Então, quando a gente contrata na GitLab, uma das maiores características que a gente olha e observa nas pessoas é essa pessoa é uma pessoa que ela vai conseguir ter independência, né, e liderar ela mesma. Então, isso é importante. Tá? Preparado para esse nível de autonomia, né? Preparado para esse nível de autonomia e responsabilidade, exatamente. Entendeu? Isso não quer dizer que as pessoas não se percam, elas vão se perder. Só que existe uma expectativa de que se elas se percam, ela não pode sentar, cruzar os braços e dizer, alguém tem que vir me ajudar. Não. É sua responsabilidade, é o seu onboarding que você vá buscar as pessoas que vão te ajudar. Ao mesmo tempo, a cultura organizacional tem que, lembra que eu falei? Remover o medo. É o primeiro passo que você tem que fazer quando uma pessoa nova entra na GitLab. Ela não pode ter medo. Medo de quê? De nada. Nem de fazer uma alteração em Git, nem de fazer besteira, errar, né? Nem de procurar ajuda. Entendeu? Tudo isso é inerente à cultura. Né? Mas, só para terminar e falar, tem alguém que vai cobrar? Sim e não. O issue, ele tem um status e a gente faz reportes de todos os issues que foram abertos aqui. Eu não cheguei nem a fazer esse roll down, né? Mas você vê aqui, ó, dia 1, o que esperar do dia 1, né? Contas e papéis. Dia 2, sobre o seu papel na GitLab. Dia 2, não, dia 1 na tarde. Dia 2, tarefas gerais, né? E aí vai. Olha quantos dias a gente fica falando sobre treinamento de segurança. O que é segurança? Segurança da sua conta, criar um two-factor authentication, desculpa, isso é muito técnico que eu estou falando. Two-factor authentication é o fato de mandar uma mensagem, por exemplo, para o celular, para entrar um código para você fazer o login. Porque segurança é importante aqui dentro. Então, a gente treina sobre isso. Né? Como que é a vida social dentro da GitLab? E você vê que todo dia tem um tópico e depois fala, mas e o seu papel? E o seu papel dentro desse contexto? Né? Aprendendo Git. Né?
Muitas pessoas, as pessoas vão aprender em distintas, não quero dizer, tempos, né? Algumas já sabem Git, outras não. E tudo bem. Não tem o menor problema, né? Desde que você saiba, está tudo documentado, tudo que você tem que fazer, aonde, como, quando, quem. Só que se esse issue fica aberto por, vou inventar aqui uma data, 300 dias, um ano, 365 dias depois que você começou, aí provavelmente vai ter um bot ali verificando quais são os onboarding issues que estão abertos há mais de X dias, e aí vai mandar uma lembrança, vamos dizer assim, uma recordação, dizer, ó, o seu onboarding issue está aberto. Você vai lá e conclui o que precisa concluir, converse com o seu gerente a respeito, se for o caso. Entendeu? Tudo que pode ser automatizado é automatizado também. Tá? A minha dúvida maior, na verdade, era, por exemplo, essa parte dos issues e de discussão, etc. e tal, e do assíncrono, tem potencial para a tomada de decisão ser muito demorada. Como é que você faz para o assíncrono, através de discussão e de fórum, sem horário comum, trabalhando em 68 países diferentes, conseguir tomar uma decisão rápido? Porque uma decisão eu sei que a gente consegue tomar. Eu quero tomar uma decisão rápido. Depende, é aí que o DRI é responsabilidade dessa pessoa, né? Depende da decisão, depende do impacto da decisão. Rápido não necessariamente é desejável. Ou rápido pode ser o maior desejo. Você está falando de você trabalha em marketing, você está falando de uma crise de PR, você não pode demorar para responder hoje em dia, né? Então é aí que o DRI vem, é aí que entra as políticas também de definição. Eu trabalho em Customer Success, né? Então eu sou responsável pelo sucesso do cliente. Quando um cliente vem para mim com um problema muito sério, que impacta muito fortemente o relacionamento entre o cliente e a GitLab, eu tenho toda uma política a seguir, está documentada. Eu sei quem contactar, quando, através de que e-mail, de que forma, né? Até chegar no CEO. Então, você faz uma série de design de processos e documenta tudo isso para que todas as pessoas que desenvolvam um papel saibam exatamente o que é esperado daquelas naquela circunstância. E se foi a primeira vez que aquilo ocorreu, que se documente a partir de então, para que da próxima vez a próxima pessoa saiba. Entendeu? Rafael? Opa, tudo bom? Uma dúvida sobre reuniões remotas. Como que é a metodologia que vocês usam em reunião remota? Se tem, se vocês dividem em tamanhos padrões, se é menor ou maior? Você tinha mencionado antes, também nessa conversa assíncrona, se para gerar uma reunião tem que ter uma documentação antes, uma preparação, se tem número máximo de gente ou mínimo, como é que é reuniões remotas? Sim. Reunião remota tem sim, né? É até um dos links aqui que eu abri, mas enfim, tem sim. Respondendo algumas das colocações que você fez, se puder evitar, evite. Primeiro, se puder evitar, evite. Segundo, se tiver algum conteúdo que pode ser distribuído de forma síncrona previamente, que vai adicionar ao benefício de ter aquela reunião síncrona, grave um vídeo, envie antes, coloque no invite do vídeo, no invite da reunião. Ó, pessoal, a expectativa é essa aqui. Assistam esse vídeo primeiro, né? E toda reunião tem um Google Doc normalmente associado num corpo do invite também, do convite daquele meeting. Esse Google Doc ele pode ter distintos formatos. Ele pode ter um formato uma pauta de reunião, se é uma reunião departamental, por exemplo, um gerente quer compartilhar algumas informações, então ele vai pautando, né, aquilo previamente, para as pessoas também poderem lerem previamente e colocarem as suas perguntas. Então, como tem muita gente colaborando com o mesmo Google Docs, você bota o seu nome, botam 2 pontos e a sua pergunta.
também vem sempre acompanhado de um scribble, né? Uma pessoa que naquela reunião ela é responsável para tomar as notas. As pessoas ela têm autonomia para ela escrever, sempre que puder escrever, melhor. Né? Se você não bote isso na responsabilidade de outros, não. Entendeu? Tem, mas se você puder escrever um documento, melhor. E aí, como as reuniões são gravadas também no áudio, e a gente nem sempre tem a questão da documentação, principalmente reunião pública, os nossos documentos são privados, né? E as reuniões são públicas e gravadas, como essa aqui vai ser non-filtered. O que a gente faz? A gente pede que as pessoas verbalizem a sua pergunta, a sua colocação, além de colocar um documento. Entendeu? Então, tudo isso que você falou tem, né? E sempre está alterando, sempre está mudando de forma que o pensamento é: vamos fazer melhor uso do tempo que é síncrono possível, vamos reduzir o tempo síncrono necessário ao máximo, e tudo que a gente cria de documentação, vamos fazer o maior esforço possível para que esse conteúdo seja consumível, né, adequadamente, de forma assíncrona depois da reunião. Você responde? Verbalizando, sim. Vamos lá. Bom, obrigado. Nada. A gente pode ter mais umas 2 perguntas, talvez, a gente encerra? Eu já ia até te perguntar se você precisava ir, né? Porque a gente começou atrasado. Eu não preciso ir. Eu posso até ficar mais. Também não quero respeitar o horário de vocês. Mas vocês podendo, eu posso ficar mais também, não tem problema. Eu precisei agora, mas só queria agradecer pelo conhecimento compartilhado. Assim, eu tô maravilhado. Assim, cada coisa que você foi falando, eu fui abrindo aqui os links. E eu já estou aqui com umas 30 abas abertas, e aí eu vou devorar esse e-book, assim, gostei bastante, assim, me senti representado, porque a gente está nesse momento agora na Lemon de organizar nossas coisas, né? Acho que foi super bem-vindo, assim, a sua presença, e acho que por isso que a Erika te convidou, que a gente está aprendendo ainda, né? E a gente está nesse momento de definir nosso stack, nosso cinto do Batman ali, né? E como a gente organiza as coisas, como a gente documenta lá no nosso Nojo. E aí eu estava pensando assim sozinho, como documentar o Nojo, e aí eu estava pensando assim, putz, será que eu estou perdendo a linha, botando muita coisa aqui? E aí quando eu vi 5.000 páginas, eu, putz, tá tranquilo, assim, eu achei que eu estava sendo exagerado. Até questão de time. Agora, eu estava viajando tudo. assim. Não se assuste. Quem a gente põe na landing da página? E aí eu vi que você, putz, tem um time inteiro na página, eu achei incrível, assim, eu tô achando incrível, assim, bem legal as práticas disso. André, eu acho que a base disso aqui é o seguinte, é a missão da organização, todos podem contribuir. Então, o que eu recomendo a vocês é, seja lá o que vocês definem em fazer, busquem um conteúdo, busquem um formato aonde dê autonomia para as pessoas e permitam que as pessoas construam. Porque a gente não teria chegado às 5.000 páginas se não fosse por isso. Entendeu? E mesmo assim é difícil. Mesmo assim é difícil convencer as pessoas, às vezes, a documentarem. Né? Porque é muito fácil você fazer as coisas e partir para a próxima. É muito intuitivo. Né? É difícil você sentar e documentar. Parece perda de tempo. Né? Principalmente na mentalidade do ágil, né? Na agilidade, assim? A gente fala... É verdade, não é? Nada! Não é verdade? Na mentalidade da agilidade, a gente fala, né? Vamos, como é que é? Pessoas e interações, né? Mais que documentação. E sim, e ainda é verdade. Isso é verdade. Isso não muda. Entendeu? É muito mais valioso. A gente deveria avaliar... A gente deveria dar valor, muito mais valor, às pessoas e interações, né? Sem dúvida. Só que tem aquela história, mas ninguém mais documenta, né? Precisa documentar. Não é por aí, né? Não é por aí. Então, a ideia é a seguinte, aí houve uma vez também uma discussão online que alguém perguntou o seguinte, duvido que algum funcionário tenha lido essas 3.000, 5.000 páginas.
E aí eu fui e respondi. Eu sou funcionário, nunca li as 3.000, 5.000 páginas e nem pretendo ler. Esse não é o objetivo. Você perdeu completamente, né, perdeu a ideia do objetivo do livro, do handbook. Não é um livro que você senta para ler que nem uma história de ficção. O objetivo é você ter documentação referenciável, né? E o fato de ser um website, ter um formato de website de wiki, significa que você pode também fazer o quê? Instrumentar. A gente coloca instrumentação no handbook, a gente sabe os links que estão sendo acessados, os links que não estão sendo acessados, os que estão sendo alterados, os que não estão sendo alterados. Não é com o objetivo de dar punição a ninguém. Dizer, ô pessoal, vocês não estão alterando nada ou criando nada. Não é isso. O objetivo é entender a utilização, o perfil de utilização daquilo. E se tem documento que não está sendo consumido, qual é o seu valor? Exclua. Entendeu? Beleza? Entendi. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho várias, mas aí qualquer coisa eu atormento o Hugo depois. Eu falei, André, tinha certeza que você estava que nem eu. Gente, é para isso que a gente devia fazer, ó, funciona. Nosso Notion pode ficar desse jeito. E o resto das pessoas falando, meu Deus do céu. É uma coisa que assim, eu tenho certeza que nessa reunião, por exemplo, a gente tem gente achando que é loucura a gente ter tudo documentado desse jeito. Como é que a gente consegue explicar, ou sensibilizar, ou mostrar, ou provar, ou sei lá, com case para as pessoas de, mano, isso aqui faz uma puta diferença, isso aqui é bom pra caralho, isso aqui ajuda, isso aqui desonera, isso aqui dá liberdade. Uhum. Eu acho que a maior prova é justamente na falta da documentação, qual é a realidade, né? É aquilo que você falou, na TW tinha tudo, informação para tudo quanto é lado. É parte do problema, né? Parte do problema é o retrabalho. Parte do problema é a falta de alinhamento organizacional. A gente cria OKRs. Aonde estão documentados os OKRs? No handbook. Não existe na GitLab uma pergunta, onde que eu acho isso? Ninguém pergunta onde que eu acho essa informação. Na GitLab a pergunta é a seguinte, eu estou com essa dúvida, pesquisei no handbook, não encontrei. Realmente não está documentado? Ou, né? Alguém me ajuda? E aí a ajuda vem de forma de, aqui está um link, tudo bem que você não tenha encontrado, não é problema. A gente tem até documentado dicas de como fazer pesquisa para aumentar as suas chances de encontrar as coisas. Só que se você não encontrar, não vai ter ninguém te dando, batendo em cima. As pessoas são gentis, né? Você não encontrou, pode ser que seja um dia estressante, pode ser que você ainda não dominou a arte de pesquisar, pode ser uma série de coisas e ninguém vai te julgar por isso. Está aqui o link. E se a resposta e realmente isso não está documentado, cadê o issue ou cadê a PR, cadê a merge request para fazer essa alteração? Né? Isso já faz parte inerente da forma de trabalhar. Então, como se prova? Como se convence? Se convence enfatizando a vida como ela é na ausência disso. Né? Tem como a gente mensurar? Às vezes é complicado. Algumas coisas tem como mensurar, outras não. Como é que eu vou mensurar quantas vezes essa pergunta foi feita na organização e quanto tempo se levou para encontrar a resposta? Ou pior, quantas vezes essa pergunta foi feita na organização e quantas vezes essa pergunta não foi respondida e ficou por isso mesmo? E o fato dessa informação não ter sido trazida à superfície, qual é o custo disso para essa organização? Certo? Eu acho que a resposta, Érica, mesmo que a gente não meça, a resposta é muita grana. É muita grana em tempo de pessoas, em retrabalho, em tudo.
Ah, eu achei que fosse assim. Nossa, eu achei que fosse assado. Agora tá feito XPTO. Exatamente, entendeu? Então, é uma questão de mentalidade também, né? Como a agilidade, né? Você tem que mudar, você tem que acreditar naquilo de certa forma. Algumas coisas dá para medir, outras nem tanto, entendeu? E isso numa organização pequena, sem dúvida, o custo é muito menor. Mas qual é o objetivo? Nosso objetivo é crescer para quantas pessoas, daqui a quanto tempo? A GitLab foi uma organização que cresceu, que dobrou praticamente todo ano, desde 2015. No ano passado até triplicou de tamanho. Quando eu falei, em janeiro eu entrei em 2019, eram menos de 500 pessoas, a gente terminou o ano de 2019 com 1.100 pessoas, ou quase 1.000. Não, 1.100 ou 1.200 pessoas. Né? Mais que dobrou de tamanho. Olha o custo organizacional de cada vez que entra uma pessoa nova, principalmente 100% remoto, eu precisar de alguém ali do ladinho explicando tudo. Não é? É muito alto. Não, eu arrisco que seria impossível a GitLab crescer e dobrar de tamanho todo ano, principalmente à medida que ela cresceu mais, a partir das 500 pessoas, sem esse tipo de trabalho. Né? Foi o que eu te falei, depois eu converso mais com você. Eu vou te atormentar, eu tenho que marcar umas reuniões lá. Mais dúvidas, gente? Mais alguém? Uma última pergunta? Eu vou sair agora, só agradecer mesmo, foi extremamente inspirador. Muito obrigado, André. O objetivo é esse, colabore com a gente também, vamos inspirar uns aos outros. Esse é o objetivo. Muito obrigado. Obrigado a você. Hugo, eu tenho uma dúvida aqui, agora fiquei pensando mais vamos dizer assim, de infraestrutura, né? Que como é tudo, não tem um espaço físico, né? Cada um no seu, onde quiser trabalhar e tudo mais. Por exemplo, uma coisa básica, computador. A pessoa que vai entrar, ela é responsável por comprar as suas coisas, tipo, através do reembolso que você falou? Como é que acontece essa organização de infraestrutura e tudo mais? Especificamente do computador, depende, tá? Porque como a gente está em mais de 60 e tantos países, alguns países são mais fáceis de você conseguir, por exemplo, receber um MacBook por correio, né? Então, por padrão, a GitLab envia para a sua casa um computador, né? Mas existe também a alternativa de sim, se não for uma opção, da pessoa comprar localmente, assumindo que ela possa comprar localmente, ela tenha o dinheiro para isso, ela compra e a GitLab reembolsa. É uma outra opção. Uma terceira opção, porque a gente não pode assumir que todos tenham condição, cartão de crédito, de comprar um equipamento, porque é um equipamento caro, né? A GitLab manda o dinheiro primeiro e depois a pessoa compra. Entendeu? Tudo isso é discutido e faz parte do onboarding. Mas demora para chegar, demora alguns dias, demora. E aí? Faz parte do trabalhar remotamente. A gente não espera que a pessoa faça milagre. Eu, pessoalmente, eu comecei a trabalhar na GitLab e eu comecei a trabalhar no iPad. Porque tudo que eu precisava fazer era ler o issue, era usar um web browser. Eu tinha me acabado de mudar de São Paulo de São Paulo eu me mudei para os Estados Unidos primeiro em 2005. Aí eu voltei a morar em São Paulo, no Brasil, de 2016 e 2019. Eu estava no meio de uma mudança internacional quando eu comecei na GitLab. Eu não tinha nem casa. Eu estava vivendo num hotel temporariamente, depois eu fui viver num Airbnb temporariamente. Eu não tinha como, né, comprar um computador. E aí eu falei para o pessoal falou, não, o que você tem? Eu tenho um iPad. Usa o iPad. Se funciona para você, usa o iPad. Se não funciona para você, como que a gente pode te ajudar a resolver esse problema? Entendeu? E aí se documenta, porque eu necessariamente não sou a única pessoa que vai passar por aquilo. E aquilo vira um processo de exceção. Entendeu?
Entendi. Em sua grande maioria, a gente compra as coisas e pede reembolso. Uma Legal, das, obrigada. uma das soluções assim que a gente até tem visto um pouco na Lemo, que é interessante, é a locação, entendeu? Então, assim, a gente vê opções assim de computador que as pessoas possam escolher para poder, que facilita também, né? Então, em vez de dar para um computador, já consegue ter outro e tal. Então, a gente tem visto algumas empresas, algumas startups que têm umas soluções dessas bem interessantes, que aí consegue ter equipamentos muito bons, assim, né? Com preços acessíveis, assim, rápido, né? Sim, sim. Qualquer solução que resolva o problema de acessibilidade, né? Que sirva para o trabalho ser feito com eficiência. E o custo, né? Redução de custo, o máximo possível, é bem-vindo, né? Muitíssimo obrigada, Hugo. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Né? Muitas dúvidas aqui. Eu vou, acho que, revirar mais o handbook atrás de questões. Eu estou querendo... uma coisa que anda nos coçando bastante, para mim, pelo menos, é como a gente manter a questão da personalidade, da gente conseguir se manter próximos. E aí eu acho que eu vou dando uma lida lá e vou te atormentando. Procure sobre Coffee Chat. Coffee Tá? Chat. Existe um design para isso. Eu boto até o link aqui para você já. GitLab Coffee Chat é uma das coisas que a gente busca fazer para resolver esse problema. E outras de forma randômica associar pessoas para um coffee chat, mas sem precisar agendar. Tá? Esse dia eu estava tocando violão. Eu não toco violão, tá? Deixar isso bem claro. Eu não toco violão. Estou aprendendo a tocar violão. E aí uma outra pessoa que mora aqui no New Mexico, o Tucker, me convidou para um coffee chat. O coffee chat são 15 minutos de conversa totalmente desestruturadas entre duas pessoas que estão se conhecendo ou precisam passar um tempo junto falando sobre o que elas querem falar. Tá? E aí o Tucker me convidou porque ele via minha guitarra de fundo, assumiu que eu tocava, ele toca muito bem e acabou tocando o violão para mim na call, enquanto a sua esposa, que inclusive morou em Minas Gerais por um tempo, cantava junto com ele e arranhava um português comigo, porque ela é fanzaça e ela morou no norte de Minas. Entendeu? E ela praticou o seu português aproveitando a situação, né? Então, olha que barato, né? Numa situação de escritório, eu não teria a oportunidade de conhecer a esposa do Tucker e saber que ela fala português e morou em Minas, né? E eu não teria a oportunidade de ouvir o quão bem o violão ele toca e quão bem os dois cantam juntos. Então, depende de como você usa a oportunidade de trabalhar remoto. Não pode ter, você tem que completamente mudar e tirar vantagem daquilo que você pode tirar. Beleza? Muitíssimo obrigada. Beijo a todos, abraços, muito obrigado pela oportunidade, foi um enorme prazer. Muito obrigado. Sucesso para a Lemon, para cada um de vocês. Vamos nos cuidar, nos manterem sanos e com saúde mental e saúde física, tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigada, querido. Hugo, obrigada. Obrigado a você. Deu muito prazer. Tchau, tchau. Tchau.